orar mais uma vez, irmãos? Esta casa será chamada Casa de Oração. Senhor, graças nós te damos mais uma vez por ter morrido em nosso lugar, por ter escolhido nos amar e amar até o fim. Pai, por ter dado a sua vida preciosa e sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, no nosso lugar, que merecíamos, Pai, o castigo de Deus. Mas o Senhor nos amou e amou tanto, que enviou seu único Filho para morrer por todo aquele que crê, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ama. O título desse sermão, para aqueles que gostam de anotar, o que faremos com Jesus, chamado Cristo. A referência bíblica principal é o Evangelho de Mateus, no capítulo 27, o qual eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias agora e os seus aplicativos. Mateus 27. Então vamos à leitura do texto bíblico básico. Mateus 27, dos versículos 15 ao 24, nós vamos ler agora até o 22. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, que festa era essa, igreja? A festa de Páscoa. O governador, que governador era esse? Pôncio Pilatos. Costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Eu acredito que todos conhecem a história de como Jesus foi crucificado, ou pelo menos os fatos básicos desse evento. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos para o fato de que os evangelhos mencionam que momentos antes do martírio e crucificação de Jesus de Nazaré, e um outro Jesus, Jesus Barrabás, também estava lá. O nome de Barrabás também era Jesus Barrabás. Isso nós podemos ver nos evangelhos. E quem era Jesus Barrabás? O evangelho de João aponta que Barrabás era um criminoso. João 18:40. No evangelho de Marcos há um registro que Barrabás cometeu um homicídio durante uma rebelião. Marcos 15:7. E no texto que acabamos de ler está escrito que Barrabás era um prisioneiro muito conhecido. Versículo 16 diz isso. Percebemos que Jesus Barrabás foi preso porque queria libertar Jerusalém do Império Romano, mas quis fazer isso com o uso da violência, de uma revolta armada que terminou não saindo como ele planejava, e ele acabou preso. Notem que o governador Pilatos colocou de um lado Jesus Barrabás e do outro Jesus de Nazaré. O nome Barrabás significa filho de um pai. Bar é uma terminação, é uma preposição do hebraico que quer dizer filho de. E Abba, a gente sabe que é pai em hebraico. Então ele era filho de um pai. Então de um lado nós tínhamos um filho de um pai, e do outro lado nós tínhamos um filho do pai. Queridos, neste trimestre nós estamos estudando
sobre a tipologia bíblica, sobre algumas coisas que estavam no Velho Testamento que apontavam e foram cumpridos em Jesus. E aqui a gente vê mais uma coisa simbólica que estava acontecendo e que nós precisamos tirar o conhecimento disso. De um lado, o filho de um pai, e do outro lado, o filho do pai. Este filho de um pai representa cada um de nós, cheios de pecado, alguns até com crimes, cheios de culpa, merecedores da morte. E assim como o filho de um pai, Jesus Barrabás, nós estávamos destinados a morrer. Nós estávamos destinados, por causa das nossas próprias transgressões, a morrer. Mas naquele dia, o filho do pai livrou o filho de um pai do corredor da morte. E assim como o filho do pai, sem pecado, inocente, deu a vida por aquele filho de um pai que estaria condenado à morte se não fosse Jesus, nós fomos livrados da morte por Jesus de Nazaré. Como toda a Escritura apontava para este momento, Jesus inocentemente sofreu e morreu no lugar daquele que merecia o castigo e a morte. Voltando ao texto bíblico básico, no versículo 15 está escrito que em toda festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar os presos a pedido do povo. E no versículo 22, Pilatos faz uma pergunta: que farei então com Jesus, chamado Cristo? E nós vamos abordar aqui três aspectos de três personagens dessa história. Primeiro, qual foi a escolha dos principais sacerdotes e líderes do povo? Repita comigo: principais sacerdotes e dos líderes do povo. Mateus 27, versículos 1 e 2 diz assim: ao romper um dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Mateus 27:3 diz que foram os principais sacerdotes e os anciãos, aqueles líderes do povo, que pagaram as 30 moedas para que Judas traísse Jesus. Foram eles que induziram a multidão a pedir pela libertação de Barrabás. Esses homens estavam incomodados com Jesus há muito tempo, sempre procurando um motivo para acusá-lo e para matá-lo. Basta ler os evangelhos que vamos ver o quanto Jesus foi perseguido por estes homens. E tudo isso tinha apenas um motivo. Leia o versículo 18. O motivo era inveja. Os sinais, os milagres de cura e principalmente a libertação que os ensinos verdadeiros de Jesus traziam ao povo denunciavam a hipocrisia dos líderes religiosos corrompidos pelo poder, pela luxúria, pelo cargo, pela posição de influência. O sucesso de Jesus não só os incomodava, mas os ameaçava. Eles estavam perdendo todo o seu prestígio e autoridade, porque a verdade da palavra de Deus liberta. O mais impressionante é que aqueles líderes religiosos sabiam que a chegada do Messias estava próxima, ela estava vaticinada, ela estava predita, ela estava profetizada. Eles sabiam, eles tinham conhecimento das Escrituras, eles sabiam que Deus enviaria o Messias para libertar
libertar o seu povo. Mas quando esse dia chegou, eles tiveram de fazer uma escolha: reconhecer que Jesus era o Cristo, ou renunciar seus privilégios e confessar Jesus como seu Senhor, obedecendo à vontade de Deus, ou continuar com as suas riquezas, com o seu poder, com o seu prestígio, com a sua influência. Todos nós sabemos o que eles escolheram. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas agem como aqueles religiosos que conspiraram para que Jesus fosse morto. São pessoas que vivem uma religiosidade de aparência. São religiosos que frequentam a igreja, mas que não conhecem verdadeiramente Jesus e não aceitam viver de acordo com os ensinamentos da palavra. São chamados de cristãos, mas não tiveram uma mudança de caráter e não conseguem abandonar seus maus hábitos. São pessoas que, como aqueles religiosos, conhecem as Escrituras, mas não se esforçam para viver de acordo com o que ela ensina. São pessoas que ficam 4 horas maratonando uma série, mas não gastam meia hora para ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. São pessoas que sempre pedem oração para si mesmas, para os seus parentes e até para os seus amigos, mas que são incapazes de dobrar o joelho por meia hora e interceder por alguém que está precisando. São pessoas que não se dão conta disso, mas já mataram Jesus em seu coração. Será que nenhum de nós se encaixa nessa falsa religiosidade? Será que alguns de nós não estão sentindo alguns desses sintomas? Precisamos rever os nossos conceitos, repensar os nossos valores e pedir a ajuda do Senhor. Voltando ao texto bíblico básico, versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Qual foi a escolha da multidão? Repita comigo, por favor. A escolha da multidão. A escolha da multidão. Com certeza, o julgamento de Jesus por Pilatos chamou a atenção de muita gente, principalmente porque dias antes repercutiu muito o milagre da ressurreição de Lázaro. E aí, infelizmente, como acontece até nos dias de hoje, aquela multidão foi usada como massa de manobra. A expressão massa de manobra refere-se a um grupo de pessoas manipuladas por grupos políticos, por não possuírem firmeza e convicção em seu próprio senso crítico. Aquela multidão foi claramente influenciada para servir aos interesses dos principais sacerdotes e líderes do povo, que queriam fazer uma pressão maior para que Pilatos condenasse Jesus de Nazaré e soltasse Jesus Barrabás. Isso fica bem claro no versículo 20. Olha o que está escrito: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Quando Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? A multidão, sem ter conhecimento que estava sendo manipulada e enganada, respondeu: Barrabás. E tudo isso porque escolheram ouvir a voz dos homens, ao invés de discernir a voz de Deus presente ali em Jesus Cristo. O mais impressionante é que Jesus, aonde Jesus chegava, a sua fama já o precedia, e se ajuntava uma grande multidão de necessitados e de curiosos à sua volta. Os evangelhos narram que aonde Jesus chegava, as multidões o apertavam, porque muitos queriam tocar nele, porque sabiam que dele saía poder.
Elas queriam tocar para serem curadas. E quando o Rei da Glória passava no lugar, o que se ouvia eram gritos de socorro, Jesus. Pessoas implorando por cura, por libertação, por perdão. Alguns dias antes, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, Mateus registrou que as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Mas agora, aquela multidão ingrata clamava por Barrabás. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas agem como uma multidão e se deixam convencer a fazer o que é errado, se deixam ser enganadas. É aquele tipo de pessoa que é só mais uma na multidão, que não faz a diferença. E eu quero dizer para você que veio aqui e que vem aqui todo domingo, não seja mais uma multidão, faça a diferença. Quando você vier aqui, saiba que aqui se professa o nome de Jesus, que é um nome poderoso que está acima de todo nome. Então não venha aqui sendo mais uma multidão, venha aqui para viver o seu milagre. Mas tem pessoas que deixam que a luz de Cristo seja abafada pela escuridão dos maus hábitos. É o tipo de pessoa que, para não ser excluído da turma, prefere agir como os amigos querem, mesmo sabendo que é errado. E ao invés de influenciá-los a agir corretamente, se deixa ser influenciado a agir de forma incorreta. É o tipo de pessoa que não consegue convencer os outros a fazer o que é certo, porque não tem credibilidade, porque também não age corretamente. Porque não consegue influenciar os outros que estão errados, acaba sendo influenciado a errar também. É o tipo de pessoa que, para não contrariar a maioria, nega a Jesus porque prefere as coisas do mundo. O texto do livro básico deixou claro qual foi a resposta e a escolha daquela multidão que se deixou ser manipulada e enganada pelos principais sacerdotes e líderes do povo. Essa resposta está bastante explícita na continuação do texto, versículos 25 e 26. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Porque Pilatos lavou as mãos e disse que era inocente daquele sangue. E eles falaram o quê? Que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Eu quero te dizer, querido, que toda escolha, seja ela boa ou ruim, tem as suas consequências. O historiador Flávio José escreveu que em abril do ano 70 depois de Cristo, coincidentemente, na época da Páscoa, o general romano Tito cercou Jerusalém. Como essa ação coincidiu com a Páscoa judaica, os romanos permitiram a entrada dos peregrinos em Jerusalém, mas não permitiram que eles saíssem de Roma. E o que aconteceu? Os romanos esgotaram, fizeram que assim se esgotasse estrategicamente os suprimentos de comida e de água em Jerusalém. Os romanos cercaram a cidade com um muro para cortar completamente o abastecimento e assim levaram os judeus a morrer de fome. Deve ser terrível isso. Porque não é uma morte rápida, é uma morte muito lenta. Os que não morreram de fome ou de peste foram chacinados. Agora você imagina aqueles que gritaram que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos filhos.
vendo os seus filhos morrendo de fome. Os romanos crucificaram cerca de 500 pessoas por dia. Só pararam quando acabou a madeira para fazer as cruzes. Estima-se que cerca de 1 milhão de pessoas morreram durante esse cerco a Jerusalém. Isso é história, irmãos, é história. Realmente, o sangue de Jesus recaiu sobre aquela geração ingrata e sobre os seus filhos. Por causa de uma decisão, por causa de uma escolha, diante de uma manipulação e de um engano. Então, cuidado quando alguém está te influenciando a fazer algo errado. Não se deixe ser enganado. Seja firme no seu propósito. Saiba que a sua identidade está em Cristo Jesus. Voltando ao texto bíblico básico de Mateus 27, temos mais um importante personagem nessa história e que também fez a sua escolha. Então, no terceiro ponto, eu vou falar sobre qual foi a escolha de Pilatos. Repita comigo: a escolha de Pilatos. Pôncio Pilatos foi governador da província romana da Judéia entre os anos 26 e 36 depois de Cristo. Pela Bíblia, não sabemos muita coisa sobre ele, mas alguns historiadores relatam que Pilatos sempre teve problemas com os judeus. Logo que chegou, colocou a imagem de César pela cidade, o que era uma ofensa para os judeus. Depois ele confiscou o dinheiro do templo para construir um aqueduto, o que causou revolta dos judeus, que foi contida com a morte de muitos membros do Sinédrio. Esses acontecimentos criaram uma relação de tensão entre Pilatos e os principais sacerdotes e líderes judeus. Ao interrogar Jesus Cristo, Pilatos percebeu claramente que os judeus não tinham motivo plausível para condená-lo à morte e que suas acusações eram falsas. O versículo 18 deixa claro que Pilatos sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus para ser condenado, julgado. Mas Pilatos também sabia que a ressurreição de Lázaro tornou irrefutável a identidade de Jesus como Messias, fato que os principais sacerdotes e líderes judeus não mediriam esforços para tentar evitar, e que isso poderia causar uma revolta ainda maior dos judeus contra os romanos. Essa preocupação está explícita no começo do versículo 24. Pilatos estava sob pressão essa aumentada pelo recado enviado pela sua esposa. Veja também no versículo 19, que ela diz: estando Pilatos assentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Então Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, sabendo que ele estava sendo entregue por causa da inveja, ele teve uma ideia. Ele se lembra do costume que se tinha de soltar um prisioneiro escolhido pela multidão por ocasião da festa da Páscoa. Então ele pensou: qual que é o piorzinho que eu tenho aqui na cadeia hoje? Aquele lá matou, ele assassinou um homem, ele é criminoso, ele liderou uma revolta contra Roma, e esse realmente não tem simpatia nem entre os judeus. E aí o que ele pensou? Vou pegar o pior de todos, porque aí eu coloco lado a lado com Jesus, o pessoal vai ver que Jesus é gente boa, é tranquilo, não fez mal nenhum para ninguém, fez coisas boas pelo povo, curou, ressuscitou Lázaro, ensinou na sinagoga, esse outro que não. Então ele pensou que aquela multidão iria escolher Barrabás, o assassino que estava preso por causa de uma revolta contra o governo romano. Mas olha o versículo 20: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Pilatos sabia que Jesus era inocente, sabia
que os religiosos tinham inveja dele. Sabia que ele tinha poder para libertar ou condenar Jesus Cristo. Ele poderia falar, independentemente do que a multidão decidisse, ele poderia falar, não, eu quero que esse aqui vá para a cruz e que esse aqui seja liberto. Ele tinha esse poder nas mãos, ele fala isso com Jesus. Pilatos sabia o que deveria fazer, mas escolheu ceder à pressão. O julgamento de Jesus no Evangelho de João tem uma informação a mais. Pilatos queria soltar Jesus Cristo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João 19:12. Vendo que a multidão estava sendo manipulada para iniciar uma revolta e temendo ter o seu cargo de governador da Judéia ameaçado, porque ele poderia ser denunciado por traição a César, caso não condenasse a morte aquele que dizia que estava se autodenominando rei, ele sabia que teria que fazer uma escolha: fazer o que é certo ou ceder à pressão. Pilatos covardemente escolhe atender o apelo da multidão, mesmo sabendo que aquilo era verdade. Então Pilatos manda trazer água, lava as mãos diante da multidão. Olha o versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. Então Pilatos solta Barrabás, manda soltar Jesus e o entrega para ser morto na cruz. Ao lavar as suas mãos, Pilatos quis se esquivar da culpa da morte de Jesus, mas ele é tão culpado quanto os principais sacerdotes e líderes do povo e quanto a multidão. Apesar de ter escutado que Jesus era o Senhor, o Rei dos Reis, ele não acreditou. Muitos hoje já ouviram que Jesus é o Filho de Deus, mas assim como Pilatos, eles não estão dispostos a realmente acreditar nisso, temendo abandonar sua posição de governadores de suas próprias vidas. Eles fazem como aquela multidão e negam que Jesus é o Cristo. Mal sabem eles que aqueles que não escolhem nenhum dos lados acham que estão isentos de qualquer responsabilidade, mas na verdade também já fizeram a escolha. Quem pensa assim, não vou nem esse nem esse, você está fazendo uma escolha. São pessoas que, assim como Pilatos, ficam em cima do muro e se esquivam da responsabilidade de tomar uma grande decisão. Preferem que decidam por eles. Daí, se algo der errado, transferem a culpa para os outros. É aquele tipo de pessoa que aqui, graças a Deus, nessa igreja não tem pai covarde assim. É aquele tipo de pai que a filha fala assim: pai, eu quero ir na festa, minhas amigas vão. E aí o pai covardemente fala: pede para sua mãe, se ela deixar. Ou então o pai que fala: não, você não vai. E aí a mulher fala: deixa ela ir. Aí depois ele cede a pressão e fala assim: eu deixo, mas se acontecer alguma coisa errada com essa menina, a culpa é sua. Não, querido, a culpa é sua. A culpa é sua. O sacerdote do lar é o pai. É ele que dá a palavra no final. E se ele permitir, a culpa é dele. A responsabilidade é dele. São pessoas que não decidem se ficam na igreja ou se ficam no mundo, porque até hoje não se converteram de verdade. São pessoas que não conseguem ter uma postura cristã na hora de tomar algumas decisões. Existem muitos Pilatos hoje em dia. Pilatos é aquele marido que permite que a sua esposa
seus filhos veem à igreja, mas ele prefere ficar em casa assistindo futebol. É aquele tipo de pessoa que, diante da decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fica sentado, porque tem medo da pressão que vai sofrer de alguns amigos, se descobrindo que ele virou crente. Mas existem horas que é preciso tomar uma decisão, seja a favor ou seja contra. Tome uma decisão. Chega uma hora que precisamos abandonar essa postura de isentões e decidir de que lado que nós vamos ficar. Pergunte para o irmão e para a irmã que está sentado ao seu lado, de que lado você vai ficar. Sai de cima desse mundo. Por isso, eu faço uma pergunta para todos que estão aqui essa noite. E quanto a nós, o que faremos com Jesus chamado Cristo? Assim como os líderes religiosos, assim como aquela multidão que se deixou manipular, mas não ficou isenta das terríveis consequências da sua escolha infeliz. Pilatos também negou Jesus, ainda que tenha pensado que lavando as mãos estaria isento de qualquer responsabilidade. Ele também traiu Jesus, porque sabia que Barrabás era um criminoso e sabia que Jesus era um inocente. Ele também preferiu Barrabás a Jesus Cristo. E para nós, hoje, quem é Barrabás? Quem Barrabás representa para nós hoje? Olhando para o próprio texto, nós precisamos estar atentos às formas que Barrabás se apresenta, mesmo depois de 2000 anos. Primeira forma, o mundo e seus valores. Olha o versículo 16. Barrabás era um criminoso conhecido e mesmo assim preferiram soltá-lo a reconhecer Jesus como seu Senhor. O aspecto mais evidente com o qual Barrabás se apresenta a nós hoje é na forma das distrações e dos valores mundanos. Quando falo do mundo, eu não estou me referindo às pessoas e às coisas ao nosso redor, mas os hábitos mundanos, os valores deturpados, a relativização do pecado, a frouxidão de caráter, até nos círculos cristãos. Segunda forma que se apresenta Barrabás para nós hoje, nas nossas obras e nossos desejos. Olha o versículo 18. Constantemente nós temos colocado os nossos valores e interesses pessoais acima dos valores e interesses do reino de Deus. Estamos vivendo tempos perigosos onde a nossa frieza espiritual tem transformado a violência, a corrupção, a imoralidade, a mentira e tudo o que há de mais abominável em coisas aceitáveis e comuns. Está tudo do avesso. Ser honesto hoje é exceção. Ser fiel no casamento hoje é exceção. Buscar a vontade de Deus acima da nossa hoje é exceção. Temos que mudar esse quadro, irmãos. A terceira forma que Barrabás se apresenta para nós hoje, através de uma vida religiosa de aparência. Olha o versículo 20. Um povo cego que é guiado por cegos fatalmente cairá no abismo. Nós, que nos dizemos cristãos, que nos achamos conhecedores da palavra, mesmo sem ler, sem estudar e sem meditar nela, muitas vezes negligenciamos que temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Que responsabilidade é essa? Pergunta para quem está do seu lado: que responsabilidade é essa? Agora responda: levar outros a Cristo. Mas como podemos fazer isso se estivermos mantendo uma vida religiosa de aparência?
Cristãos que levam uma vida religiosa sem unção, sem verdade, sem testemunho, sem comunhão, sem renúncia do eu, que escolhem Barrabás no lugar de Jesus Cristo. Façamos uma reflexão sincera hoje, irmãos. A nossa religiosidade tem servido para atrair ou para afastar as pessoas de Jesus Cristo? Feche seus olhos. Ora comigo, irmão. Como eu disse, tantos religiosos, tanta multidão, tanto Pilatos, todos negaram Jesus Cristo. E eu te pergunto, o que você vai fazer com Jesus chamado Cristo? Você vai se livrar de Jesus, como os principais sacerdotes e líderes do povo fizeram, porque os ensinamentos de Cristo atrapalham a sua vidinha louca? Vai continuar a ser mais um na multidão, negando Jesus e preferindo os Barrabás de hoje, sendo influenciado, sendo manipulado, sendo enganado a fazer o que é errado no lugar do que é certo? Não vai dizer nem que sim, nem que não, como Pilatos, e agir como um covarde. A sua decisão vai depender do que Jesus representa